Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Ele novo, diga isso novo. Pra te sentir de novo, de novo. É novo, o que eu quero é novo. Pra ter o brilho no rosto, de Som. Glória a Deus. Vamos começar mais um culto. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Amém! A gente pode melhorar isso, não pode não? Vamos lá, de novo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém! Agora sim. Quero cumprimentar os irmãos que estão na nossa rede social. Hoje está todo mundo em clima de festa. Muitos visitando seus parentes, seus familiares. Mas nós estamos aqui para cultuar a Deus em mais um culto de ensino. Todas as vezes que temos essa oportunidade, nós temos a chance de aprender um pouco mais da palavra de Deus, né, Diácono Dionísio? Né? É o meu, né, irmã Maria? Né? Pessoal que está presente aqui, eu quero convidar vocês a estarem de pé. Vamos fazer uma oração de início, para darmos início ao nosso culto. Já são pontualmente 20 horas. Às 21 a gente está indo embora abençoado. Hoje ainda tem ceia de Natal, né? Tem alguém que vai para a ceia de Natal aqui hoje ainda? Não? Só eu mesmo? Só nós mesmo, né? Ceia de Natal hoje. Tem esse hábito, né? Da ceia ser meia-noite na virada do Natal. Mas o mais apropriado, tradicional, é o almoço de manhã, né? Junto com os familiares, que vai estar acontecendo em muitos lares amanhã. E nós vamos orar para que Deus possa nos guardar. Muitas coisas acontecem nesse período do ano, muitas coisas. E é bom nós estarmos sob a proteção de Deus. Vamos orar a Deus? Amado e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por poder estar aqui, Senhor, em tua casa, podendo, Senhor, meu Deus, fazer uso desses microfones para poder expor a tua palavra, Pai. Senhor, abra a porta da palavra. Senhor, libera o teu celeiro espiritual e que de lá nós possamos extrair alimento para a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, ó Pai. Eu quero te apresentar a cada um que está em nossas redes sociais, tendo também, Senhor, acesso a esse culto, seja no canal do YouTube, seja na live no Facebook. Senhor, que a tua boa mão possa alcançá-los também. Guarde eles nesses dias, Senhor, meu Deus, de festas, nesses dias que se acontecem tantas coisas, Pai, coisas surpreendentes. Pai amado, que os lares deles, que a família deles, que seus entes queridos possam ser guardados nesses dias, ó Pai, e que possa haver paz e alegria em cada casa, em cada lar e em cada família. Meu Deus, eu quero te apresentar também a diaconisa Edna Lúcia, Pai, que foi acometida daquele acidente e que está ali, Senhor, na UTI do hospital. Senhor, que tu possas visitá-la, Senhor, meu Deus, neste momento enquanto oramos, e que a tua boa mão, Senhor, meu Deus, possa trabalhar para que a tua serva, Senhor, dentro em breve possa estar recuperada, restaurada da sua saúde, para engrandecer e glorificar o teu nome com uma palavra de testemunho. Meu Senhor, fortalece o teu servo, Senhor, meu Deus, Daniel Bezerra, o pastor. Pai amado, dê a ele, Senhor, meu Deus, graça, sabedoria inteligente, para saber que esses momentos o Senhor também está presente.
Meu Deus, Senhor, nós te pedimos isso, Senhor, no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos louvar os hinos da harpa, então, para nós entrarmos já na palavra de Deus. Eu tenho aqui um livro consideradamente grande, aonde contém os hinos da harpa cristã. Eu quero começar com o hino 151. Da harpa. Deixa eu pegar meus óculos aqui. Você que porventura estiver nos acompanhando nas redes sociais e tiver aí uma harpa cristã, são raras hoje em dia, né? A harpa cristã, o pessoal aposentou um pouco a harpa cristã, mas nela contém hinos muito edificantes e que nós sempre é bom estarmos fazendo uso, principalmente para esse culto de ensino, né? Culto de oração. 151 da harpa cristã. Fala, Jesus querido. Que este hino seja também uma oração nessa noite. Você que está nas redes sociais, que conhece, nos acompanhe. Vamos louvar a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom. Quereram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom.
e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Jesus está sempre falando, né? Ele nunca deixa de falar. Ele fala de várias formas e só temos que atentar para isso, porque em todo o tempo Ele está falando de alguma forma que nós possamos compreender quando o Senhor estiver falando conosco. 124. Hino 124. Esse louvor eu amo. Esse louvor é muito lindo. É uma verdadeira manifestação de adoração a Deus. 124 da harpa cristã. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao Criador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças render-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor.
aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, pequeninos, dai-lhes serás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. É um tempo propício, da gente divulgar isso. O nosso Redentor e Salvador. Um menino nos nasceu, um menino então nos deu, e sobre os seus ombros está o principado, e o seu nome será, como já é, maravilhoso, Deus forte, conselheiro e Pai da eternidade. Que nós possamos louvar continuamente esse Salvador, que ele seja o personagem principal desse final de ano. Que amanhã as famílias possam se ajuntar e não se esquecer que o aniversariante do dia é o principal. Que Jesus, por ter um dia nascido, nos deu a esperança de salvação. Amém, queridos? Amém. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Louvar a Deus com constância. As pessoas se preocupam com muitas coisas nessa época. Eu estava comentando com a irmã Maria, antes de começarmos o culto, que as pessoas às vezes passam o ano inteirinho trabalhando. E quando chega nessa época, vem um dinheirinho a mais para o trabalhador. Mas esse dinheirinho a mais, parece que é só para complementar aquilo que eles já fazem o ano inteiro, que é gastar com bebidas, comidas. Agora tem aquela onda de presentes, roupas novas. É ruim fazer isso? Não, não é. Desde que seja com muita sabedoria. Porque depois das festas, Dionísio, tudo passa. E o ano novo começa tudo de novo. E a gente não pode entrar o ano cheio de dívida, porque passamos o cartão à torta e à direita, como dizia minha mãe saudosa. Então é momento de a gente ter os pés no chão e a gente saber que o Natal não é festa, não é comemoração extraordinárias para se mostrar alguma coisa, mas é reunião familiar e a consciência que Jesus um dia nasceu, e por ele ter nascido hoje, nós temos esperança de vida eterna. Se ele não tivesse nascido, nada disso poderia ser possível. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 14. Você que está nas redes sociais, pega aí um exemplar Bíblia. Está sentado no sofá? Tá? Não vai querer assistir o culto com a televisão ligada na novela, né? Tira essa novela agora e se concentra no culto, para que você possa fazer parte desse culto também. Ah, você não está indo na igreja, está desviado. Não use essa palavra. Não use essa palavra, você está estacionado, por enquanto. Mas é momento de pensar seriamente em retornar à casa do Senhor, aos caminhos que levam à salvação. Pegue um exemplar bíblico. Dificilmente hoje as pessoas não têm um exemplar bíblico em casa. Ou se não tiver, então use o seu celular
e pesquise o texto mencionado, para que junto conosco você possa meditar na palavra de Deus. Marcos 14, verso 66. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou esperar vocês encontrarem então. Quem encontrou, diga amém. Amém. Encontrou que Verso de número 66. Está escrito assim: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a se aquecer-se, olhou bem para ele e lhe disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o pátio. Quando a criada ouviu lá no pátio novamente, disse para ele e para os que estavam perto dele: esse aí é um deles. E de novo Pedro negou. Pouco tempo depois, os que estavam assentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, pois é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E então ele se pôs a chorar. Quem é que não conhece essa história? Como sempre, eu tenho o costume de dizer, todas as vezes que vou expor uma palavra, um sermão, não viemos aqui falar nada de novo. Não existe novidade nenhuma na exposição da palavra. Para ninguém. Pois de alguma forma sempre alguém já viu esses textos. E o texto que ora lemos não é diferente. Quem não conhece essa história? Jesus, depois que foi preso, porque foi traído por Judas, e nós conhecemos o contexto histórico, ele foi preso. E quando ele foi preso, os discípulos se dissiparam. Os discípulos sumiram. Aqueles que seguiam Jesus de perto, sumiram. Pedro começou a seguir Jesus de longe para ver o que iriam fazer com Jesus, para onde iriam levar a Jesus. E é interessante, eu abro um parênteses aqui para dizer que muitas vezes, nós, quando o calo aperta, as pessoas fogem. Não é assim, Dionísio? Deixa eu dar uma colocada aqui no fundo musical para ficar mais gostosinho para a gente. Então isso não é novidade para ninguém. Você quer ver os seus verdadeiros amigos, irmã Maria? É quando o calo aperta. Se ficar, é amigo. Mas se não for, vai embora. E tantos exemplos nós temos nos textos bíblicos a respeito disso. Mas hoje eu quero pegar esse contexto histórico para salientar algo muito importante para a nossa vida nessa noite. E eu desejei colocar um tema, Diácono Dionísio. E o tema que eu coloquei nessa mensagem de hoje é identidade. Sabe, irmãos, eu acho que quando a gente perde a nossa identidade, a gente perde tudo. Sabe, Dionísio? O meu saudoso pai já dizia para mim: meu filho,
Vê se você conserva a tua palavra. Porque se você conservar a tua palavra, muitas portas se abrirão. Mas vele pela sua palavra, porque a palavra vale mais que dinheiro. O dinheiro um dia acaba. Mas a tua palavra, se você for um homem de palavra, as portas sempre estarão abertas. E quando a gente perde a identidade, portas se fecham, Dionísio. Portas se fecham, irmão Maria. Niltinho, portas se fecham. Você vê que hoje você vai numa repartição pública, tratar de alguma coisa séria. Quando você chega lá, você tem que se identificar. Você não chega simplesmente dizendo assim: olha, eu sou fulano de tal, e as pessoas vão abrindo as portas para você. Você tem que se identificar. Ontem nós fomos fazendo visita no hospital. E não dá para entrar lá passando por cima de tudo. Não dá para chegar lá só com a minha voz e dizer: eu vim visitar fulano de tal e eu quero entrar aí. Não, eu tenho que me identificar. Quem é o Senhor? O que o Senhor vai fazer aqui? Me dá o seu documento, por gentileza. E esse documento, ele não pode ser falsificado, irmã Maria. E eles sabem quando um documento é falsificado ou não. Tem que ser um documento legítimo, original. Não é assim que funciona? Para todas as coisas, ou para a maioria delas, a gente tem que se identificar. Por quê? Porque nós temos que fazer uso da nossa identidade. E como é que a gente faz para não perder essa identidade? Nós temos uma identidade no mundo espiritual, Diácono Dionísio. A palavra de Deus diz que nós temos uma identidade que é do céu, não é da terra. E a gente tem que fazer de tudo para a gente preservar essa identidade. Quem somos? Quando ninguém está olhando. Agora nós estamos numa fase aí de festas que muitos dos nossos irmãos vão estar reunidos com parentes, com familiares que não são cristãos, que fazem uso de bebidas, que ouvem músicas que não estão no cotidiano do mundo evangélico. Mas eles têm que estar lá, porque a luz, ela brilha onde está a escuridão. É onde a luz faz a diferença. Porém lá nós temos que permanecer com a nossa identidade. O Pedro estava seguindo Jesus de longe, porque Jesus estava preso. Jesus estava preso. Jesus, em outras palavras, ali não podia fazer mais nada por Pedro. Ele ficou limitado, incapaz de fazer alguma coisa para Pedro. Então Pedro ficou só assistindo de longe o que iria acontecer com o seu mestre. Algumas horas atrás, ele dizia para Jesus: Jesus, eu irei contigo até a morte. Mas agora estava Pedro seguindo Jesus de longe. Jesus estava preso, sendo levado para um julgamento injusto. E o texto que lemos diz que Pedro foi seguindo a Jesus e se estacionou aonde estavam os guardas do pátio, se esquentando em uma fogueira. E ele estacionou ali. Existem lugares, Diácono Dionísio,
que já não é mais para a gente. Entendeu, irmã Maria? Depois que a gente abraça a fé e os ensinos de Jesus Cristo, existem certos lugares que não é mais para a gente, independente do que as pessoas digam ou falem. Nós nos lembramos dos 4 jovens que foram presos, cativos na Babilônia, e nós vimos ali uma revelação de perseverança e fidelidade ao Deus que eles serviam. Não quiseram comer as iguarias do rei, não quiseram comer dos seus manjares, e eles em nada foram prejudicados por causa da sua decisão. Então hoje eu trago essa reflexão. Por quê? Porque nós temos que manter a nossa identidade independente de onde estamos e qual é a situação, Diácono Dionísio. Eu posso estar em ambientes que não são cristãos, mas eu tenho que me comportar como cristão, irmã Maria. Eu não posso ser influenciado, porque para influenciar é que eu fui chamado. Nós somos chamados para influenciar as pessoas a conhecer Jesus, a conhecer uma doutrina do céu. E eu não posso ser influenciado por aquilo que o mundo propaga, por aquilo que o mundo tem como certo. Porque é lógico que a posição do mundo é contrária à posição de Deus. Isso já ficou claro nas Escrituras. E aquele que se constitui amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. É automático isso. Se constitui inimigo porque Deus pensa de um jeito e o mundo pensa do outro. Nós temos que estar no mundo, mas nós temos que manter a nossa identidade. E nessa fase aqui, Pedro acabou perdendo a sua. Acabou perdendo. Alguém olhou para Pedro e falou: você estava com Jesus. E quando ele recebeu aquela identificação, ele automaticamente negou na hora. Por quê? Porque nós temos a tendência, Diácono Dionísio, a não sermos reprovados pelas pessoas. A gente não quer ser reprovado. A gente não quer passar por afrontas. Porque se ele dissesse ali: eu sou mesmo seguidor de Jesus, com certeza as pessoas iam para cima dele. Então você também é alguém, então você merece ser preso também, você merece apanhar. E para que ele não passasse por essa situação, ele negou Jesus. Agora estamos numa época em que pessoas vão se reunir e vão ser afrontadas, irmã Maria. Como é que as pessoas vão ser afrontadas nessa época do ano? Toma um pouquinho aí, não faz mal. Agora só porque você é crente, você não pode beber um vinho? Bebe um pouquinho de champanhe, rapaz, isso não faz mal não. Mas isso não faz parte da nossa vida cristã, gente. Não é porque eu vou morrer se eu fizer isso, é porque eu não preciso disso. Você entendeu, irmã Maria? Porque se você perguntar para a pessoa: mas por que você bebe? Eu bebo para esquecer os meus problemas. Nós não precisamos esquecer os nossos problemas. Nós precisamos resolver os nossos problemas. E para resolver os nossos problemas, nós temos que ser sóbrios. Por que você bebe então? Eu bebo para me sentir alegre. A gente não precisa beber para se sentir alegre ou fazer qualquer outro tipo de coisa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos em servir a Deus. A alegria do Espírito Santo invade a nossa vida, e isso é o suficiente. É por isso, é só por isso. Eu bebo porque eu estou triste. Não, nós não precisamos disso, gente.
Quando a gente está triste, o Espírito Santo é o nosso consolador. Então está aí uma verdade que a gente tem absoluta certeza de que a gente não precisa tomar posse dessas coisas. Quem quiser que faça, mas seremos afrontados nessa época. Muitos dos nossos irmãos vão ser afrontados. E o problema e o perigo é, às vezes as pessoas, para não serem afrontadas, se dobram. Se dobram. Eu conheci muitas pessoas. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Que todo ano nessa época, e na época do carnaval, eles saíam da igreja para poder fazer tudo o que o seu coração desejava. E depois eles voltavam. Como quem é arrependido, e Jesus aceita mesmo, porque todo que chegar arrependido até ele aceita. Mas que tipo de vida é essa, gente? Falta de identidade. A nossa identidade, irmã Maria, tem que ser genuína. Não dá para cochear em dois pensamentos, Diácono Dionísio. Não dá para a gente ficar em cima do muro. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é a porta, não é a janela. Porque você vê que a janela, ela é indefinida. A janela ela não tem lado. Tanto ela está do lado de dentro, como ela está do lado de fora. E essa não é a nossa visão. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta. E quando Jesus fala que é a porta, a gente passa por ele e a gente fica dentro. A gente não pode oscilar na nossa fé. Só que a nossa fé, irmã Maria, a gente não mostra ela só com palavras. A gente mostra a nossa fé em ações e atitudes. E as pessoas, muitas vezes, que são familiares, são parentes nossos, têm que respeitar a nossa decisão, Dionísio. Às vezes, o cristão vai na casa de pessoas que são parentes, são familiares, que não servem a Deus, não professam a mesma fé, e por isso tomam posse de tudo que o mundo lhe oferece, mas quando você chega lá, a pessoa sequer pensou em você. Convidou você para estar lá, mas não pensou em você. Por quê? Não comprou um refrigerante, não comprou um suco. A sua geladeira está repleta de bebidas, de cerveja e de outras coisas alcoólicas. Se a pessoa te considera, te respeita, te convidou por respeito, ela tinha que ter pensado em você. E quando chegasse lá, falar: ó, meu irmão, aqui tem um Guaraná para você, aqui tem uma Coca-Cola para você. Eu sei que você não bebe, eu sei que você é cristão, então está aqui. Eu não esqueci de você não. Mas quando isso não acontece, então não existe respeito. Se não existe respeito, não é ambiente para a gente. Pedro não era para estar ali, assentado naquela fogueira, se aquecendo, enquanto o seu mestre era levado para julgamento injusto. Ele estava ali pensando nele mesmo. E quando alguém o identifica por causa da aparência, ele nega e diz: eu não conheço, eu não sei quem é esse homem que você está dizendo. E a gente muitas vezes nega Jesus com as nossas atitudes e ações. Quando alguém vem oferecer algo para a gente que não é no nosso hábito, e a gente cede, a gente está negando Jesus também. Quando alguém faz isso, é a mesma coisa que aquela criada que perguntou: não, você estava com Jesus sim, eu vi você com Jesus. Não, eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem. É a mesma coisa quando está em ambientes que o cristão não se coloca na sua identidade de cristão. As pessoas dizem: você está indo para a igreja? Eu estou indo para a igreja. Não, irmão, não é estou indo para a igreja. Eu sou servo de Deus, eu sou cristão. Não é eu estou indo para a igreja. Ir para a igreja um monte de gente vai.
Nós temos que ter a nossa identidade cristã. Nós temos que ter firmeza na nossa fé. E a gente tem que defender isso, irmã Maria, sabia disso? A gente tem que defender a nossa fé, Diácono Dionísio. E eu vejo que Pedro está ali todo temeroso. Talvez se ele tivesse negado a Jesus ali naquela palavra, olha quem veio cultuar hoje, e ele caísse em si, talvez ele poderia voltar atrás, se arrepender, e viu que ele estava fazendo não era correto. Mas ele faz isso por 3 vezes. O medo, muitas vezes, irmã Maria e Diácono Dionísio, faz a gente omitir o que não se deve omitir. Essa é a grande verdade. Eu não conheço esse homem, e quando ele pela 3ª vez fala, o galo canta. Porque Jesus já tinha dito para ele, quando ele jurava fidelidade a Jesus, quando ele dizia para Jesus: não, Jesus, eu vou contigo até o final. Jesus, ninguém vai tocar em você, porque se tocar em você vai ver comigo. Jesus, eu sou fiel, pode contar comigo para o que der e vier. É um perigo quando a gente ouve as pessoas falando essas coisas, Dionísio. É um perigo muito grande. Falo isso com conhecimento de causa. Quantos eu já não tive que bater no meu ombro e dizer: rapaz, você é servo de Deus mesmo, hein? Pode contar comigo. E quando o cardo entornou, como dizia minha mãe, cadê os tapinhas nas costas? Ei, Jesus, ninguém toca em você não, porque eu estou aqui. Pode contar comigo que eu vou contigo até o fim, eu sou fiel, Jesus. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, você não se conhece, Pedro. Você ainda não sabe quem realmente você é. Você vai me negar 3 vezes antes que 2 vezes o galo cante. Ele não entendeu? Que isso, Jesus? Só está enganado. Eu jamais faria uma coisa dessa. E quando ele nega pela 3ª vez ali no pátio, o galo canta. E quando o galo canta, Pedro começa a chorar. Sabe, irmã Maria, tem muito choro que a gente poderia evitar na nossa vida. Tem muito choro que deveria ser evitado com as nossas atitudes e ações. O problema é que muitas vezes a gente age de forma errada. A gente colhe as consequências e a gente vive arrumando um culpado para colocar a culpa. A gente não assume que foram as nossas atitudes, as nossas escolhas que causou aquele momento de dor. A nossa identidade, ela tem que ser inabalável no Senhor. Essa é a grande verdade, Dionísio. Eu mencionei esses dias o episódio de Daniel, que quando Belsazar pegou lá os vasos, resolveu fazer um banquete lá, e a mão aparece na parede com uma fala, uma escrita, uma linguagem que ele não conhecia, e ninguém naquele palácio conhecia, nem os seus sábios e astrólogos puderam interpretar aquela mensagem. Mas alguém diz para o rei: olha, lá no teu reino há um homem sábio, e eu acho que ele conhece essa linguagem, eu acho que ele é capaz de interpretar essa linguagem, chama ele lá, o rei disse. E quando Daniel se coloca na presença do rei, a primeira coisa que o rei pergunta para ele é essa: és tu aquele mesmo Daniel que tenho ouvido falar? As pessoas esperam de nós, Dionísio, que a nossa identidade seja inabalável, que
Que hoje a gente seja crente e amanhã a gente continue crente. Que a gente seja crente no culto, mas a gente seja crente também lá na festinha de aniversário, lá na festinha de casamento, lá na ceia de Natal, aonde as pessoas não professam a mesma fé, aonde as pessoas propagam aquilo que o mundo lhe propõe. A gente tem que ser crente lá também. E a gente não mostra ser crente lá se a gente pregar um sermão, se a gente cantar um louvor. A gente mostra ser crente lá com as nossas escolhas e atitudes. Toma um pouquinho aí dessa champanhe aqui, rapaz, você não vai fazer igual não, eu não preciso disso. Que isso, rapaz, é final de ano, todo mundo feliz, então, mas eu já estou feliz sem beber champanhe, cara. Eu já estou feliz sem beber vinho. Eu já estou feliz sem beber cerveja, Dionísio. Oxi! Glória a Deus, aleluia. Eu já estou completo. A minha alegria é na alma, não é na carne. A nossa identidade tem que ser inabalável, irmã Maria. A gente não pode ser crente e fiel só quando alguém está olhando. Só quando alguém está olhando. Isso não é ser fiel. E quando ninguém que me conhece está me vendo? Como eu que viajo muito, Denise, como é que é as minhas atitudes lá na Aparecida do Norte, lá em Roseiras, lá em Pindamonhangaba, lá em Taubaté, lá em São José dos Campos, lá em Guararema, lá em Jacareí? Como é a minha atitude lá? Agora lá, porque eu estou distante dos conhecidos, estou distante da igreja, eu vou agir de outra forma? Não, aí vai ser uma identidade corrompida. Nós temos que ser fiel com a nossa identidade com Cristo, por um único motivo: Ele vê tudo. A gente entra sozinho dentro do banheiro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas até lá Ele nos vê. Até lá Ele nos vê. Ele vê tudo. Tudo está patente diante dos seus olhos. Não dá para esconder nada de Deus. Pedro começa a chorar, e eu fico imaginando a qualidade daquele choro. Choro de arrependimento. O choro de arrependimento é doído demais. Quem é que já não passou por essa situação de você ficar num arrependimento? Meu Deus do céu, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu não pensei nisso? Agora está tudo acabado. Pedro ficou entristecido. Caiu a ficha de Pedro e disse: eu não podia fazer isso com o meu mestre. Eu não podia negar o meu mestre diante das pessoas. Eu não podia dizer que eu não conheço. É lógico que eu conheço, e conheço muito. Conheço de andar com Ele, conheço de viver com Ele, conheço de comer com Ele, conheço de beber com Ele. Como é que eu pude ter coragem de dizer que não conhecia? E ele chora. Ele chora. Mas Jesus está vendo tudo. E o texto bíblico nos mostra que quando Jesus ressuscitou, que aquelas mulheres foram no túmulo e encontraram lá somente os lençóis. E daqui a pouco ela se surpreende com alguém próximo. E elas, achando que era o jardineiro que tomava conta ali daquele túmulo, diz: mestre, diga para mim onde colocar o corpo do meu Senhor. E ele apenas responde: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Não toque em mim, porque eu não subi para o meu Pai ainda, mas vai e fala para os meus irmãos que eu estou vivo
Glória a Deus, aleluia. Quando aquelas mulheres reconhecem e recebem essa mensagem, se viram para ir falar com os discípulos, e Jesus então chama novamente: ei, peraí, e diz para Pedro. Jesus sabia que Pedro estava entristecido até aqueles dias, por causa da sua atitude lá no pátio. Mas Jesus não rejeita aqueles que se arrependem. Jesus queria devolver a identidade para Pedro novamente. E quando elas chegam lá que avisam, eles saem correndo. E Pedro foi o primeiro. Sai correndo porque o mestre citou o nome dele. Talvez ele pensava consigo: Jesus jamais vai me perdoar ou vai me querer ao lado dele novamente. Mas quando as mulheres dizem: Jesus falou de você, Pedro, Jesus mandou falar com você, Pedro, falou pelo nome, ele se alegrou, entendendo que o perdão tinha chegado novamente. É o momento de nós meditarmos muito nesse final de ano que se aproxima. Os meus irmãos vão estar em lugares diversos, junto com pessoas diversas, mas não perca a sua identidade. E a sua identidade, ela não vai ser notória por causa da roupa que você veste, ou por causa do sermão que você prega, e muito menos do louvor que você canta, mas das suas escolhas, das suas decisões. Quando for aquele momento de reunir todo mundo para a refeição, se levante como servo, serva de Deus, ore pelo alimento. Agradeça ao Senhor por ter aquilo na mesa naquele momento. Agradeça por ter reunido pessoas que fazem parte da sua família, que são seus parentes. Muitos amigos também se agregam nessa situação. Mas não toque em nada que faça parte da sua vida cristã, porque as festas acabam, irmã Maria. As festas acabam. Qual é a imagem que você vai deixar? Só para dar um exemplo. Exemplo bastante cotidiano, para nós entendermos a questão da falta de identidade. Você está com um problema de pulmão. Problema de pulmão. Eu passei por esse problema dias atrás aí, com pneumonia. Tive que fazer um sério tratamento. Mas, graças a Deus, estou bem. Mas você está com problema de pulmão, Dionísio. Aí você vai no pneumatologia. O médico de pulmão. Você vai lá. Para que ele te dê um diagnóstico, te dê um medicamento, um tratamento para você ficar sarado. Sim ou não? Sim. É por isso que a gente procura os profissionais. Aí quando você chega, entra no consultório do médico dos pulmões, ele está fumando. Qual a credibilidade que esse médico vai ter com você? Respondendo por mim, para mim não vai ter, eu saio na hora. Esse cara não está apto a falar para mim o que é bom para o meu pulmão, se o cara está estragando dele. O cara está estragando o pulmão dele, como é que ele vai dar para mim um medicamento, um tratamento para arrumar o meu pulmão? Não faz sentido, irmã Maria. Faz sentido, Dionísio? Não faz sentido. Como é que amanhã ou depois eu vou apregoar o Evangelho, eu vou chegar numa pessoa e dizer: rapaz, deixa esse mundo, muda de vida, você não precisa disso. E algum tempo atrás você fez uso daquilo que a pessoa faz uso. Mesmo
mesmo já sendo cristão. Não estou falando do tempo da ignorância, não. Estou falando da pessoa já ser cristã e se corromper nesse momento de festa, de final de ano. É que ninguém da igreja está vendo, deixa eu tomar um vinhozinho. É que ninguém da igreja está vendo, deixa eu tomar um champanhe. Mas e Deus? Quer dizer que essa hora a gente esquece que Deus é tudo. Tem coisa, irmã Maria, que não tem essa desculpa, depois Deus perdoa, não. Existem atitudes que tem colheita. E isso aí é irrevogável, porque é lei. É lei da vida. Plantou, vai colher. Então, baseado nesse texto, quero falar para os meus irmãos nessa noite. Mantenha a sua identidade intacta nesse final de ano. Venha para janeiro, para o começo de mais um ano, da mesma forma que você sempre foi, fiel a Deus e tomando posse daquilo que compete ao reino de Deus. Porque a gente não precisa dessas outras coisas, Dionísio. Não precisa. Mas é o que a minha mãe dizia. Você vê que eu estou sempre citando minha mãe e meu pai? Raízes. Coisas que eles falavam há muitos anos atrás e que a gente começa a ver que é verdade. Que vale a pena você tomar conceitos como esses. Não tem jeito. A gente tem que ser o que a gente é. A gente não pode ser o crente camaleão, que muda conforme a situação. Se ele está no meio do mato verde, ele é verde. Se ele está no meio do mato amarelo, ele é amarelo. A gente não pode ser assim. A gente tem que ter uma identidade fixa com o Senhor. A gente tem que ser aquilo que Deus disse que nós somos. E não podemos ser influenciados pelo meio. Nós podemos sim estar em qualquer lugar, conversar com todo tipo de pessoa, mas a gente não pode mudar a nossa essência por causa do lugar onde nós estamos. Porque tudo isso passa. E às vezes, até aquele que tentou te persuadir, te influenciar, vai ser o primeiro a falar de você. O crente foi lá em casa e tomou vinho. O crente foi lá em casa e tomou champanhe. Fica feio pra gente, né? Não é por causa do vinho ou por causa da champanhe. É por causa da identidade. A gente não precisa dessas coisas. Que o Natal seja uma bênção para você que está nas redes sociais, para nós, para nossa casa, para nossa família. E que se tiver que haver influência, que nós possamos influenciar pessoas para o reino de Deus. E não sermos influenciados pelo mundo. Essa é a palavra dessa noite. Porque o personagem principal do Natal não é outro, senão Jesus. Não é Papai Noel, é Jesus. Não é pernil, chester, tender, churrasco, não. É o Cordeiro. É o Cordeiro. Eles são os personagens principais. Amém, queridos? Amém. Valeu a pena vir aqui hoje? Diga amém. Amém. Quem ouviu essa palavra e toma posse dela, diga amém. Amém. Diga comigo eu. Ah, a gente pode melhorar. Diga comigo eu. Vou preservar a minha identidade no final de ano e todo o tempo. Amém. É assim que se fala. Essa é a vontade de Deus. Que nós continuamos sendo aquilo que nós somos, servos do Deus vivo. Que a nossa alegria não está pautada em nada líquido.
A nossa alegria não está pautada em nada líquido, mas no Espírito Santo do Senhor. Ele é a nossa alegria. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar esse nosso sermão de hoje. Eu queria até encerrar com o hino da harpa, 294. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí a gente já ora, louva e a gente vai embora feliz. 294. Se não for esse, eu deixo para lá, tá bom? O que está aqui na minha mente, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É muitos hinos da harpa aqui para gravar todos. 294. Deixa eu ver aqui. Não é esse. 296, achei. 296. Eu quero orar, quero louvar esse hino, orar pelos irmãos, abençoando o Natal dos irmãos e depois nós vamos embora, em nome de Jesus. Deixa eu tirar o fundo musical aqui, senão vai atrapalhar, né, irmã Maria? Hoje nós não temos nosso braço, os nossos irmãos estão todos viajando, da casa dos familiares, parentes, mas nós estamos aqui. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegarão à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, em jardim em constante oração. Quando a noite chegar e eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém, queridos? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, encerrando uma noite abençoada dessa, onde Deus falou ao nosso coração, que nós possamos permanecer firmes, com uma identidade inabalável, aonde quer que nós venhamos estar. Amém, queridos? Amém. Amado e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, pela oportunidade que nos concede. E eu quero te pedir, Senhor, que tu possas guardar cada um dos teus filhos, aqueles que já estão em viagem, aqueles que já estão no seio dos seus familiares e parentes,
aqueles que estão rodeados de amigos, aqueles que cearão essa noite, ó Pai. Meu Deus, que no coração deles, Senhor, que na sua mente venha a lembrança, Senhor, de que o Senhor é o personagem principal desse Natal, Pai. Não existe outro motivo senão estar te agradecendo, Senhor, e fazendo notório o teu nascimento nesse dia. Pai, guarda os meus irmãos, ó Pai, aonde quer que eles estejam. Guarda, Senhor, meu Deus, em vida, que eles permaneçam, Senhor, meu Deus, intactos, em paz, com a alegria que vem do Senhor. Pai amado, conceda a eles, Senhor, depois da ceia desta noite, quando alguns têm o costume de virar à noite, Senhor, meu Deus, ceando com os familiares, amigos e parentes, que eles possam ter uma noite de sono reparador, ó Pai. Que ao acordar pela manhã, eles possam ter a certeza, Senhor, e viver o melhor que o Senhor preparou enquanto eles dormiam. Leva-os em paz, é o que eu te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Amém. Faz assim com a sua mão de quem quer ser abençoado, e um Feliz Natal para todos vocês. Que haja paz, que haja alegria, que haja comunhão em cada lar e em cada família, para a glória do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todos sempre. Podemos dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Feliz Natal. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feliz Natal para nós.